Universalmente conhecido como guitarra clássica, o violão é um dos instrumentos mais conhecidos e populares da história. Ele pertence ao grupo dos instrumentos de corda e teve sua origem nos países europeus em meados do século XII, quando artesanais são produzidos pelo profissional chamado luthier, na sua oficina, a luteria. Então a gente vai mostrar aqui como é feita cada parte de um violão de nylon. Os materiais, assim como todos os outros detalhes do violão, variam de luthier para luthier e influenciam diretamente no som de cada violão. Então, gente, por primeiro, nós temos aqui toda a estrutura do violão, que é a caixa acústica dele. Geralmente é formado por dois tipos de madeira. Uma madeira mais dura e resistente para a parte do fundo e para a lateral, pois dá todo o suporte e sustentação para o instrumento. E uma madeira mais flexível para a parte do tampo, pois essa madeira tem que se permitir vibrar conforme as cordas são tocadas. Aqui no tampo mesmo, na parte interna, nós temos todo o leque harmônico do violão, que é essa estrutura de madeira por dentro dele. Ela pode variar conforme o estilo do violão e também até mesmo o toque do luthier que vai fabricar ele. O tampo, o fundo e as laterais, eles são unidos pelo reengrosso. O que é o reengrosso? Um filetezinho de madeira entalhada que permite a colagem do tampo e do fundo na parte lateral. Geralmente ela fica no cantinho do violão. Nós temos aqui na parte externa o cavalete, que é essa pecinha de madeira pequena que fica na parte de baixo do violão, onde a sua função é segurar as cordas, e o rastilho. O rastilho geralmente ele é feito de osso ou até mesmo de plástico, e a sua função é simplesmente suportar as cordas e distanciá-las, e também passar toda a vibração das cordas para o tampo. Subindo um pouquinho aqui, nós temos a roseta, basicamente esse adorno que fica em volta da boca do violão, e ele é feito geralmente em marqueteria. Temos também o braço do violão, que é composto por várias partes de madeira que são cuidadosamente encaixadas. Geralmente é escolhida uma madeira leve e resistente para dar o maior de conforto ao músico que vai tocar o violão. Junto do braço a gente também tem a escala, que é uma chapa de madeira geralmente feita de ébano, que é colocado logo acima do braço do violão, onde são encaixados os trastes. Os trastes são essas pecinhas metálicas aqui que elas têm a função de dividir as casas do violão. A distância de cada traste até o rastilho é o que determina o tom de cada som que é tocado na corda do violão. Na parte mais alta do braço fica o que chamamos de mão do violão. É nela onde vão ficar presas as tarraxas do violão. As tarraxas são uma parte muito importante do violão, porque é nela onde a gente vai prender as cordas, e são elas as responsáveis por afinar as cordas do violão de acordo com a frequência desejada. A qualidade das tarraxas é algo muito importante de se prestar atenção, porque são elas que vão prender as cordas do violão, então elas têm que ser de boa qualidade para elas realmente segurarem a corda no lugar e não ficarem desafinando. Por último e completamente indispensável, nós temos aqui as cordas de nylon, aonde a sua espessura afeta diretamente o som do instrumento. As cordas mais grossas produzem um som mais grave e a corda mais fina produz um som mais agudo. Então, resumindo, por primeiro é recortado o tampo e o fundo, e então é construído o leque harmônico no tampo. A lateral também é feita nessa etapa, com uma chapa de madeira que é umidificada e colocada num molde para ficar com o formato desejado. Então essas partes são coladas com reengrosso, assim formando a caixa acústica. Logo depois é feito o braço, que é preso junto à caixa acústica também, e depois a escala é colada por cima dele. Os trastes são colados em seus devidos espaços e o cavalete também, junto com o rastilho e a pestana. As tarraxas são parafusadas e encaixadas em seus devidos lugares, e assim as cordas são colocadas. E juntando tudo isso, nós temos então nosso violão pronto para ser tocado ou usado como ferramenta para compor as nossas músicas, e também, é claro, levar para a rodinha de amigo para poder tocar Legião Urbana, né, gente? Pelo amor de Deus.